para eu poder detalhar para vocês aqui outro replay, para eu poder detalhar para vocês aqui outra forma, outro modelo operacional de entrada, e que nesse próximo modelo operacional de entrada a gente consiga visualizar ali uma possibilidade de ganho, tá? Perceba que para que você consiga executar essa estratégia com eficiência, você precisa de muito treino, tá? É muito importante que você treine a exaustão, todos os modelos operacionais, seja o modelo operacional de entrada a mercado, seja o modelo operacional de negociar preço para poder comprar um pouco mais barato, vender um pouco mais caro. Você pode pegar um modelo operacional onde você tem exatamente essa situação de posicionar a sua ordem acima do rompimento, né, acima ali do rompimento da máxima do candle gatilho anterior identificado. Então você tem vários modelos operacionais, e o que eu quero trazer aqui para vocês nessa live é que você não precisa de fato aplicar de forma pragmática sempre aquele modelo operacional de entrada a mercado, por exemplo. Você pode, em determinadas situações onde você identificar que o padrão de candle gatilho ele não é um padrão de candle gatilho perfeito, você pode, nesses momentos, identificar ali o melhor momento para posicionar sua ordem e dessa forma conseguir pegar um preço melhor, conseguir negociar melhor. Isso faz, sem dúvida nenhuma, grande diferença, tá? Vamos partir aqui para o segundo dia de treinos, que é o dia 8 de junho de 2022, tá? Nesse dia, a gente teve um candle gatilho sendo identificado às 9h05 e a gente teve uma entrada na abertura do candle seguinte exatamente às 9h10, tá? Então, eu vou detalhar aqui para vocês na prática também, para que a gente possa fazer juntos, tá? Então, vamos dar uma acelerada aqui no replay. A gente teve uma entrada... A gente teve o candle gatilho sendo identificado exatamente às 9h05. Então perceba que a leitura de contexto de mercado, tá? Ó, nesse caso aqui, o preço ele já abriu muito próximo da região, certo? A região ela estava bem aqui, ó. A gente tem aqui o ajuste nessa linha branca. A região abaixo aqui, a região acima aqui. O preço ele abriu um pouco acima da região, tá? E logo no segundo candle do dia, ele começou a deixar uma clara e nítida perda de força, tá? E essa perda de força ela é comprovada a partir desse pavio aqui, ó, pavio muito grande na parte inferior. Porém, nesse exato momento, faltando um pouco mais de 1 minuto para esse candle fechar, a gente ainda tem um pavio na parte superior que é maior do que o corpo. Então, nesse momento, ainda não era um padrão de candle gatilho, tá? Lembre-se que para que a gente consiga identificar um padrão de candle gatilho, a gente precisa de um pavio na parte inferior, tá? Quando o preço vem de cima. A gente precisa de um pavio na parte inferior, a gente precisa de um corpo relativamente pequeno, e a gente até pode ter um pavio na parte superior, mas esse pavio na parte superior ele não pode ser maior do que o corpo. Nesse exato momento, faltando um pouco mais de 1 minuto aqui para esse candle gatilho ele fechar, a gente tinha um corpo ali maior do que o pavio, tá? Então, perceba, ó, nesse momento agora... Você até deve estar percebendo aí que o meu padrão de candle gatilho ele está sendo pintado, tá? É porque eu uso o indicador aqui para o Profit, e nesse indicador ele sinaliza para mim os padrões de candles gatilhos, tá? Isso você ganha uma velocidade absurda ali para tomada de decisão. Então perceba, não é o padrão de candle gatilho mais perfeito também, por quê? Porque ele tem um corpo relativamente grande, porém na parte superior ele não tem pavio e o pavio na parte inferior ele ainda é maior do que o corpo. Tá? Então, você consegue observar isso claramente para poder, assim que esse candle fechar, executar ali da melhor maneira possível. Tá? Então, vamos observar para a gente poder nos posicionar aqui para comprar muito próximo de onde o preço... Eu vou até tentar me posicionar aqui exatamente um pontinho abaixo de onde ele fechar, para a gente conseguir executar da melhor maneira possível aqui, tá? Então vamos lá, ó, ele abriu aqui, vou tentar me posicionar aqui um pontinho para baixo. Acabou por pegar minha ordem aqui, né? Então perceba, ó, quando você visualiza que o padrão de que eu quero trazer para vocês é o quê? Que quando você visualizar que o padrão de candle gatilho ele não é um padrão de candle gatilho perfeito, que você pode buscar negociar preço, tá? Você não precisa necessariamente entrar logo na abertura do candle seguinte ao candle gatilho. Você pode negociar um pouco de preço aqui, esperar o preço ele andar com um pouco mais aqui, para depois você conseguir projetar
uma entrada que te possibilite um ganho, tá? Então, vou até dar uma acelerada aqui no replay, ó. Aqui nesse exemplo específico, independente do modelo operacional adotado, diferentemente do exemplo anterior, você teria ganho, tá? Mesmo que você, por si só, projetasse a sua entrada na abertura do mercado, mesmo que você pudesse projetar a sua entrada um pouquinho abaixo da abertura do candle, tá? Por mais que você pudesse projetar a sua entrada aqui no rompimento da máxima do candle gatilho, muitas vezes as pessoas me perguntam, Fábio, mas antigamente você não entrava no rompimento da máxima do candle gatilho? E sim, eu entrava, tá? Mas eu comecei a perceber como o mercado ele muda, que com o passar do tempo você perdia muitas oportunidades ou você acabava entrando muito atrasado, né? Quando você entra no rompimento da máxima do candle gatilho, você está perdendo alguns pontinhos ali que se você entrasse, por exemplo, na abertura ou você entrasse negociando o preço, você teria o ganho um pouco mais rápido. Por outro lado, quando você posiciona a sua ordem no rompimento da máxima do candle gatilho, você acaba se protegendo, porque muitas vezes o preço ele não sobe até aqui, né? E ele já desce, então você acaba não entrando ao mercado, não entrando de forma negociada, evitando o loss quando você entra aqui nesse modelo operacional. Então o que eu quero dizer para vocês é isso, pessoal. Vocês precisam treinar todos os modelos operacionais e dessa maneira vocês buscarem aplicar aquele justamente que funciona melhor para vocês, tá? Não adianta, de nada adianta vocês trabalharem de forma pragmática, desconsiderando a leitura de mercado, desconsiderando o padrão de candle gatilho. O que eu quero trazer para vocês aqui, que eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça, é justamente o quê? Busque identificar o contexto primeiro de mercado, a forma com que o preço chega até a região, a forma clara e nítida como ele começa a perder força para poder formar o candle gatilho e depois leve muito em consideração o padrão de candle gatilho. Se for um padrão de candle gatilho perfeito, eu até concordo que uma entrada no mercado é a melhor solução, mas se for um padrão de candle gatilho médio ou imperfeito, que é o caso aqui em virtude do tamanho do corpo desse candle, o melhor é você buscar negociar o preço, você buscar entrar posicionando sua ordem. Dessa maneira você vai acabar tendo uma probabilidade de ganho maior, como na maioria das vezes em que você for projetar a sua entrada, tá certo? Vamos partir aqui para um próximo dia de replay.